Bom dia, gente. Estamos indo para a terceira semana das aulas online. Nós vamos iniciar uma nova unidade, que é a unidade 3, quando nós vamos falar das sociedades antigas do Oriente. E no capítulo 6, nós vamos falar da terra entre rios. Quem é essa terra entre rios? A Mesopotâmia, né? The land between the rivers, a terra entre rios. Então, assim, as primeiras civilizações conhecidas, elas surgiram na região entre os rios Tigre e Eufrates. E esses dois rios nascem num território na atual Turquia, atravessam a Síria e o Iraque e vão desaguar lá no Golfo Pérsico. Então, a região era chamada pelos gregos antigos de Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Então, os grupos humanos que se estabeleceram naquela região, elas desenvolveram tecnologias para garantir o maior aproveitamento dos recursos hídricos que a natureza oferecia. Então, eles construíram barragens, eles construíram canais para represar e distribuir as águas para aquelas áreas mais secas. Eles criaram um sistema de drenagem para os campos alagados. E, desse modo, a agricultura e a criação de animais se desenvolveram muito naquela região, certo? A população cresceu bastante. E nas proximidades desses rios surgiram as primeiras aldeias e as primeiras cidades. Então, lá por volta de 3.000 a.C., haviam várias cidades já na Mesopotâmia. Elas eram independentes entre si, ou seja, cada uma tinha seu próprio rei, seus próprios palácios, suas próprias leis. Então, por isso, elas eram chamadas de cidade-estados. Então, a Mesopotâmia era um caldeirão de povos. Ou seja, por que era um caldeirão de povos? Porque existiam muitos povos que moravam às margens desses rios, né? Era um vale fértil, uma região de passagem. O que é uma região de passagem? Por onde os mercadores, as caravanas passavam no comércio entre o Oriente e o Ocidente, certo? Então, aí nós temos a Mesopotâmia e as cidades-estado. Nessa cidade-estado aí, que nós estamos vendo revitalizada, é Uruk, uma das cidades-estados dos sumérios. Nós temos aí na foto menor ela em ruínas e aí, né, revitalizada para a gente entender melhor como era essa cidade. Então, as primeiras cidades da Mesopotâmia, elas foram governadas por reis. Então, as cidades-estados eram unidades autônomas, com governo e força militar próprios, instaladas em determinado território. Então, foi por isso que elas foram chamadas de cidade-estado. Porque quando um rei dominava outras cidades-estado, eles formavam um reino. Se eles dominassem povos diferentes, como fez Hammurabi, aí ele fundava um império, certo? Então, aí quem foram os impérios mesopotâmicos? Nós tivemos vários povos. Nós tivemos sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Mas aí nós tivemos os impérios. E os impérios maiores foram os sumérios, o primeiro império babilônio, o império assírio e o segundo império babilônio. Então, aí pelo mapa dá para a gente ver como, né, ele se distribuiu pelas cores da legenda. Os sumérios, né, Uruk, Kish, Lagash, Ur, foram as primeiras cidades sumerianas. Aí o primeiro império babilônico, né, no tempo de Hammurabi, essa linha vermelha, ele se expandiu. O império assírio, essa linha roxa, né, no tempo de Assurbanipal. E o segundo império babilônico, que é toda essa faixa amarela. Então, aí foram os grandes impérios mesopotâmicos. Bom, aí, como eu falei, as civilizações que viviam na Mesopotâmia eram essas aí. Sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Então, por exemplo, os sumérios, tinha as cidades-estados independentes, o Uruk, Nippur, Lagash, Kish, né? Tinha o Patese, que era
um representante espiritual e temporal, né? A centralização do poder político era militar e religioso. As classes dominantes eram os sacerdotes e as burocracias administrativas. E o desenvolvimento da escrita cuneiforme foi considerada dos sumerianos, como também a invenção da roda, do arado, como a gente vai ver lá no nosso conteúdo. E os acádios vieram depois dos sumérios, eles conquistaram os sumerianos. Então, eles conquistaram e unificaram as cidades sumerianas. Sobre o reinado de quem? Sargão I. Foi o primeiro império babilônico, aliás, foi o primeiro império mesopotâmico, o Império Acádio e Sumeriano, porque juntou as duas cidades, né? E eles fizeram o quê? Eles absorveram a síntese da cultura de um e do outro. Os acádios absorveram a cultura sumeriana, só que eles tiveram o quê? Uma curta duração, né, no seu reinado, porque houve muitas invasões estrangeiras e o império foi dominado. Por quem? Pelos amoritas, né? Os amoritas, governados, né, por Hammurabi, que era o rei da Babilônia. Os amoritas vai ser o primeiro império babilônico. Então, o Hammurabi era o rei da Babilônia, a conquista da Mesopotâmia e a formação do primeiro império babilônico foi pelos amoritas, né? A criação do mais antigo sistema de leis escritas, o famoso Código de Hammurabi, foi também pelos amoritas. E aí o declínio do império aconteceu com a morte de Hammurabi. Aí fragmentou-se os territórios e houve as invasões estrangeiras, né, que aconteceu. Aí vieram quem? Os estrangeiros assírios, que dominaram aquela região, certo? E tinham espíritos guerreiros, né? Eles nesses conflitos, nas invasões, eles derrubaram o primeiro império babilônico, né? E fundaram o Império Assírio, né? Conquistaram a Mesopotâmia, expandiram seu território, formaram um estado militarista, já que eles tinham um espírito guerreiro. Eles eram muito cruéis, violentos, né? Cobravam muitos tributos, escravizaram muitos povos, os povos conquistados. E o fim do Império Assírio, né, foi a aliança entre os medos e os caldeus que derrubaram o Império Assírio, né? Eles não conseguiram controlar as revoltas e no século 7 a.C., os caldeus, junto com os medos, tomaram e derrubaram o Império Assírio. E aí vieram os caldeus, que vai ser o segundo Império Babilônico. A Babilônia era o centro político, comercial e cultural importante naquela época, na região da Mesopotâmia. E o rei era quem? Muito conhecido nosso. Lá na Bíblia a gente justifica ele. Nabucodonosor. Ele expandiu o território da Mesopotâmia, fez grandes construções, conquistou Jerusalém, escravizou muitos hebreus. Lembram que na Bíblia a gente fala do cativeiro babilônico? Pois é. E o fim do império se deu com a invasão e o domínio dos persas. No império de Nabucodonosor, essas grandes construções vai nos trazer um lendário presente que ele deu à esposa, a rainha, que foi os famosos jardins suspensos da Babilônia. Então, a Mesopotâmia, como eu falei, era uma monarquia teocrática. O que era isso? A monarquia teocrática é quando o monarca, o rei, é o poder religioso e o poder temporal, o poder político e o poder religioso, certo? Então, por essa forma, a gente diz que é uma monarquia teocrática. É o patese que nós falamos agora há pouco. Aí nós temos a pirâmide social,
né? A sociedade era hierarquizada. O topo da pirâmide tinha quem? Sacerdotes, aristocratas, militares, comerciantes. E a base da pirâmide? Artesão, camponeses e escravos. Então, como era a vida da Mesopotâmia? A base da economia era a agricultura. Os principais produtos eram o linho, a lentilha, o trigo, o gergelim e a cevada. E os camponeses produziam alguns legumes e hortaliças que eles cultivavam em campos ao redor dessas plantações. A água para irrigar era captada dos dois rios importantes, o Tigre e o Eufrates. E o comércio? Bom, o comércio era favorecido pelos rios, né, porque eram excelentes rios de navegação. Então, o comércio era feito através dos rios com diferentes povos. E com esse comércio vieram outros produtos, madeira, metais, pedras preciosas, que eram trazidos de outras regiões. Aí nós temos aí, né, mostrando aqui a Mesopotâmia econômica, agrária e comercial. Basicamente, a vida das aldeias, né? A vida nas aldeias era o quê? No campo, se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. Os pobres não tinham direito a terras, prestavam serviços como vaqueiros, carroceiros e pastores. Parte do que eles produziam lá no campo eram destinados a pagamento de impostos nos palácios e nos templos, e a outra parte era negociada entre as famílias de diferentes aldeias e também de outras cidades. Aqui nós temos, né, a economia agrária e comercial. Nós vamos ver a vida nas cidades, né? Aqui nós temos a imagem de uma vida cotidiana nas cidades. Então, como era? Nos centros urbanos, as tarefas eram de controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, organizar exército, abastecer os templos e palácios. E quem eram esses profissionais? Artesãos, ferreiros, escribas, médicos, soldados e outros, que viviam nas zonas, nos centros urbanos. E o crescimento desses centros urbanos se deu pelas trocas mercantis com povos vizinhos, que fizeram com que os comerciantes enriquecessem. E com essa riqueza se fez surgir negócios como, por exemplo, emprestar dinheiro a juro. Era uma espécie de ancestral dos bancos contemporâneos, dos bancos que nós temos hoje. Então, aqui é a porta de Instar, que era uma das cidades mais importantes da Babilônia. Aqui nós temos uma vida cotidiana, mostrando aí, revigorado nessa imagem, como era que as pessoas viviam, né, trabalhando, fazendo suas obrigações. Aí, lá no fundo, nós temos um dos rios, pode ser o Tigre, né, ou o Eufrates. Aqui também nós temos outro ângulo do cotidiano das pessoas, né? Nós temos zigurates, os palácios, os templos e a religião mesopotâmica. Bom, a religião mesopotâmica era politeísta. Elas tinham vários deuses. Cada cidade e estado possuía o seu. Mas as suas maiores divindades eram Anu, rei da criação, Enlil, o senhor dos homens, e Ea, a deusa da água. Era uma tríade sumeriana. Assim como nós temos no cristianismo catolicista, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma tríade, eles também tinham uma tríade, Anu, Enlil e Ea, certo? Então, a religião era muitos deuses. Eles eram politeístas, então cultuavam vários deuses. E Enki era o mais cultuado dentre todos os povos da Mesopotâmia. Era o deus da água doce e fresca, e era também considerado o deus da sabedoria. Então, para os povos da Mesopotâmia, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, só com uma diferença, de que eram mais poderosos e eram imortais. Mas casavam-se, tinham filhos,
ficavam tristes, ficavam alegres, podiam ser cruéis, podiam ser invejosos, podiam ser curiosos. E os zigurates, que era isso? Era um prédio alto, né? Era a morada dos deuses aqui na Terra. Geralmente se construía um templo com vários degraus e lá no alto estava, né, o zigurate, ou seja, estava o templo daquele deus. Quem dirigia esses templos? O grão sacerdote. Eles dirigiam os templos, eles faziam os rituais de sacrifícios e eles eram responsáveis pelas oferendas dos deuses. É lógico que essas oferendas ficavam para ele, né? Porque os deuses não iam receber nunca. Então aí a gente tem uma imagem revitalizada de como era o zigurate, vários degraus até o templo central. E aqui do lado a gente tem as ruínas de um zigurate na cidade-estado de Ur, né? A cidade de Abraão. Então, a religião politeísta, como a gente disse, deuses representados com forma humana, simbolizando as forças da natureza, dos astros do céu. Os deuses eram exigentes, eram temíveis. E os mesopotâmicos não se preocupavam com a vida além do túmulo. O que é isso? Eles não se preocupavam, por exemplo, de embalsamar, né? De mumificar. Eles não estavam preocupados com isso, não. Como as outras civilizações que nós vamos ver, que tinham preocupação que iam viver depois da morte. Os mesopotâmicos não tinham essa preocupação. Aí nós temos aspectos religiosos, politeístas, vários deuses, associados às forças da natureza. Havia estudos astrológicos para prever o futuro, né? Foi através do povo assírio, né, desses povos mesopotâmicos que surgiram os zodíacos, né, dos horóscopos que nós conhecemos hoje. E a escrita cuneiforme, que surgiu da Mesopotâmia através dos povos sumerianos. Era uma escrita pictográfica, né, ideografada, quer dizer, pictograma, ideograma. Então, a gente tem aí como era da escrita pictográfica a cuneiforme. Né? A cuneiforme é porque eles usavam uma tabuinha de argila e eles pressionavam nela ainda fresca e depois colocavam para secar. E ficava nesse formato que vocês estão vendo aí. Então, a estrela, né, como era simbolizada nas escritas pictográficas e cuneiforme, e a cabeça de vaca, né, mostrando aí, de acordo com os anos, ela foi se modificando. 3.300 a.C., 2.800 a.C., 2.400 a.C. e 700 a.C. Aí o Código de Hammurabi, o famoso Código do Rei, né, do primeiro Império Babilônico, que nós temos aí a lei de Talião, a lei famosa olho por olho, dente por dente, né? Aí a pedra onde tinha as leis estabelecidas e o que ela falava. Bom, o Código de Hammurabi é considerado um dos primeiros códigos de lei no mundo. Ele dividia a sociedade em 3 grupos distintos: homens livres privilegiados, proprietários, homens livres sem propriedades e os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou devedores. E também ele abordava os mais variados assuntos relativos à vida cotidiana. Regulamentava as profissões, as normas de casamento, a assistência às viúvas, assistência aos órfãos, assistência aos pobres e outras coisas mais. E é mais conhecido porque ele estabelecia um princípio de retaliação, que era a pena de talião, né, que eu falei agora há pouco, dente por dente, olho por olho. Né, a expressão olho por olho, dente por dente. Eles possuíam 282 decretos. Né? Essa lei de Talião, que vocês devem estarem querendo saber, é porque era assim: se você fosse um médico e fosse chamado para ver alguém doente, e você passasse um remédio e a pessoa morresse, você morria. Se você quebrasse o braço de alguém, o seu braço também era quebrado. Entendeu? Como é o olho por olho, dente por dente.
você fazia uma coisa com alguém, você teria a mesma coisa feita. Por exemplo, você era um construtor, você construiu uma casa, um arquiteto, e a casa caía e matava o dono, você também morria. Era a lei, certo? Então aqui nós temos a arte, as mais variadas, assírios, babilônios, sumérios, caldeus e amoritas. Aqui nós temos uma arte do cotidiano, é um estandarte de Ur. Isso aqui é uma caixinha de madeira decorada que foi encontrada numa tumba real em Uruk. Aqui os famosos jardins suspensos da Babilônia. Aqui é uma reconstituição, não é a foto. Por quê? Porque nunca foi encontrado nem os vestígios desse famoso jardim suspenso da Babilônia. Não existe nem as ruínas. Então, se imagina como ele era. Aqui o zigurate, né? Que é na cidade de Ur. E aí, a porta de Instar, que tinha esse ladrilho todo feito com vidro. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.